Quase pegando no sono, me ligam aqui da rádio. Barão, fique esperto, porque você pode ser convocado mais cedo, porque há possibilidade, tem boato de que o Lula pode ser preso e tudo mais. Todo mundo passou a madrugada, já tinha dormido já quase nada, né? Dias, né? O que deu credibilidade a esse rumor, né, Barão? O que deu credibilidade? O fato de que o blog da Cidadania, que é assinado pelo Eduardo Guimarães, ele acertou muito, ele foi muito preciso quando ele divulgou com alguns dias de antecedência a prisão coercitiva do Lula. Antes de começar a edição, quero pedir a você que considere apoiar o blog da Cidadania com vistas à última batalha deste país contra a extrema-direita, que já começou com o julgamento de Bolsonaro e só chegará ao fim ao término da eleição do ano que vem. Eu, Eduardo Guimarães, criei um site político em 2005, exatos 20 anos atrás, para externar minhas análises, mas eu era empresário da área de comércio exterior. Antes fora industrial, mas ao começar a falar publicamente de política, minha visão atraiu muitos leitores. O site se chamava Blog da Cidadania. Devido à minha visão de que o caminho para o Brasil era pela esquerda, atraí muito ódio. Meu trabalho atraiu a atenção do então presidente Lula no seu segundo mandato. Eis que em 2010, no dia 25 de novembro, participei de uma entrevista com ele no Palácio no Planalto. Em abril de 2014 também, em janeiro de 2016 no Instituto Lula, também em 2022 em um auditório, já na véspera da campanha eleitoral, em que ele votaria para o terceiro mandato também, e em 2019 também, quando ele estava preso. Fui o último jornalista a entrevistá-lo e no dia seguinte à entrevista ele foi libertado. Em 2017, fiz uma reportagem que mostrou que Lula seria alvo da 24ª fase da Lava Jato, seria preso e conduzido coercitivamente. Eis que a direita e sua mídia finalmente destruíram a minha vida profissional. Tive que parar minha empresa e então só me restava o site Blog da Cidadania para sobreviver. Esse site foi destruído pelo então governador João Dória, que me impôs uma indenização de R$50 mil corrigidos por um erro de uma pessoa que alimentava o site para mim com notícias. Tive que passar a viver do canal do YouTube e hoje eu luto para manter a minha filha, que é doente, e fazer meu papel como comunicador que o destino me impôs. Preciso da sua ajuda, da ajuda do público, para continuar o meu trabalho. Sua audiência e sua eventual doação me ajudarão a continuar o trabalho cujo mérito é reconhecido por 500 mil de inscritos e por importantes figuras da vida nacional. Eduardo, eu queria dizer para você o seguinte, olha, que a minha relação de amizade com você extrapola a sua relação de entrevistador. Você sabe que amigo a gente escolhe. E pessoas de caráter como você, ao longo desse tempo que nós nos conhecemos, você sabe que qualquer coisa que você precisar, você pode contar comigo. Mota diz que a anistia não é uma prioridade para o Brasil. O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, rebateu as críticas que recebeu dos aliados de Bolsonaro durante a manifestação do dia 6 de abril na Avenida Paulista. Alvo de questionamentos após a manifestação na Paulista, Mota pediu serenidade no debate sobre o projeto de lei da anistia. Esse tema. A fala do presidente da Câmara vem como resposta aos ataques que recebeu, sobretudo pelo pastor Silas Malafaia. Responsável pela logística das manifestações em prol do Bolsonaro, Malafaia atacou Mota por ele ter se negado a pautar a anistia com urgência na Câmara, chamando-o de a vergonha da Paraíba. O senhor presidente da Câmara, Hugo Mota, disse: eu sou o árbitro, eu sou o juiz, só se for juiz iníquo, porque ele pediu aos líderes partidários para não assinar a urgência do projeto de anistia. Eu espero, Bolsonaro, se Hugo Mota está assistindo isso aqui, que ele mude, porque você, Hugo Mota, está envergonhando o honrado povo da Paraíba. Mota, no entanto, critica a atuação monotemática do PL em volta do projeto que beneficiaria os condenados pela depredação em Brasília. Sabendo também
que essa não é a pauta única do Brasil. Nós falamos aqui sobre diversas outras pautas que são importantes, que nós temos. Se o Brasil fosse um paciente, eu diria, ministra Gleisi, que o nosso paciente está com um câncer grave. E para se tratar um câncer grave não será com remédios leves. Nós temos um paciente com câncer, com metástases, onde a violência e, infelizmente, o crime organizado se espalhou pelo Brasil todo e nós precisamos ser enérgicos nessa resposta. E o Congresso Nacional, vocês podem ter certeza, a Câmara dos Deputados não faltará, ministro Lewandowski, na resposta que a sociedade nos cobra. Nós vamos, sim, dar o remédio que for preciso para salvar esse paciente, para salvar o Brasil. Podem ter certeza que essa será a pauta prioritária da nossa gestão à frente da Câmara, pois penso que é a... Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 15 de abril de 2025. São 8 horas da manhã. Anistia morreu no Congresso. Morte será decretada depois da Páscoa. Golpistas tentam nova cartada para não irem morar na Papuda. Apesar da movimentação do bolsonarismo na Câmara tentando furar a fila dos projetos com a anistia, o presidente da casa não vai pautar porque o governo Lula está jogando pesado contra e o sistema de justiça também. A grande novidade é que Bolsonaro, sua organização criminosa e os deputados bolsonaristas já desistiram de aprovar essa excrescência e agora buscam outro caminho. Tanto Bolsonaro quanto o bolsonarismo apostam agora em prisão domiciliar, que tem tanta chance de ser aprovada quanto Alexandre de Moraes virar bolsonarista. A melhor definição do que é esse projeto veio desse colunista, o Ricardo Noblat. A democracia volta a ser atacada. Assistimos a mais uma tentativa de golpe, uma vez que a do 8 de janeiro fracassou. Aquela decorreu do golpe que Bolsonaro quis aplicar em dezembro para impedir a posse de Lula. Como das vezes anteriores, a tentativa de golpe, ora em curso, também fracassará. Falta apoio popular para ir em frente. E a saúde do maior beneficiário do golpe inspira cuidados. Então, a anistia é uma nova tentativa de golpe que vai fracassar. Já fracassou. Tudo que eles estão tentando fracassou. Tentaram o Trump, fracassou e vão fracassar seguidamente porque eles jogam contra algo que não pode ser negociado, que é a democracia do país. Bom, o fato é que a mensagem de Bolsonaro a parlamentares antes da cirurgia que ele fez no domingo gerou um clima de pânico, porque ele jogou a toalha. Veja bem, senadores e deputados federais alinhados a Bolsonaro se assustaram com a mensagem enviada por ele antes de entrar na sala de cirurgia. Por volta das 6 horas, Bolsonaro fez um apelo pela aprovação da anistia aos envolvidos e pediu para que seu texto fosse repassado aos parlamentares. O trecho no qual citou que com as suas decisões parlamentares pavimentam sua eternidade gerou um clima de pânico entre os apoiadores. Deus ilumine cada um dos 513 deputados, blá, 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 blá. Preocupados com a cirurgia mais delicada que o Bolsonaro faz, eles acharam que ele estava realmente se despedindo. Mas ele estava, na verdade, arregando. A Corte de Direitos Humanos não permite autoanistia, diz professor de Direito da USP. Se aprovar o perdão para quem tentou dar um golpe de Estado, o Congresso encontrará obstáculos jurídicos no Brasil e em órgão ligado à Organização dos Estados Americanos. Então, veja, a Corte de Direitos Humanos diz que não é direito humano aprovar essa anistia. Veja só o tamanho da encrenca que eles estão tentando aprovar. O Mota, por sua vez, não vai pautar a anistia, conforme o líder do PT na Câmara disse, o Lindbergh Farias. Apesar de a oposição ter protocolado o requerimento que pode acelerar o projeto que anistia envolvidos nos ataques do 8 de janeiro, o líder do PT na Câmara, Lindbergh Farias, disse que o presidente da casa, Hugo Mota, não vai pautar a urgência. Existem 2.245 projetos que têm assinaturas para urgência e esse vai ser o 2.246. Então não significa nada. O Hugo Mota não vai pautar, afirmou Lindbergh.
Segundo ele, há um acordo na reunião de líderes partidários para que só se pautem requerimentos de urgência consensuais, o que não é o caso. Lindenberg afirma que a oposição correu para protocolar o requerimento com receio de perder assinaturas em meio ao movimento de deputados para retirar o nome da lista, como ocorreu com a deputada Helena Lima, do MDB. E vai ter muito deputado tirando as assinaturas, porque o que eles fizeram? Eles tentaram passar o projeto sem dizer que o projeto visa o Bolsonaro. A Câmara tem mais de 1.000 pedidos de urgência, além do projeto pela anistia, e é isso que está sendo usado pelo governo. O governo Lula, a pedido do STF, na verdade, com uma intimação até do STF, o STF pressionou o governo a não permitir que os deputados da sua base, que são de partidos de direita, assinem o pedido de anistia. E eles podem retirar. E, na verdade, o governo tem, primeiro, uma estratégia. Combate a supersalários e vacinas disputam com a anistia a urgência na Câmara. Então, o Hugo Mota tem uma desculpa muito boa para postergar, e ele usou o feriado para aliviar a pressão pelo projeto de anistia e se mandou para Miami. Veja bem, o governo Lula ameaçou tirar verbas e cargos de quem pediu urgência para a anistia, disse o líder do PL. Ele simplesmente, o governo Lula falou, olha, é o seguinte, votou a favor da anistia, tudo bem, não vai ter verba. O que eles vão fazer? Pedir impeachment do Lula? Não pode. Não é assim que vai funcionar. Então, aí, ele já começa a mexer onde dói mais, nesses que assinaram, inclusive inadvertidamente. O bolsonarismo quer anistia, mas não diz o que ela significa. O Sócio Cavalcante, líder do PL na Câmara, protocolou o requerimento de urgência do projeto de anistia e comprou uma briga do tamanho de um bonde com o Supremo e representa uma batata quente nas mãos do Hugo Mota. Mas que anistia é essa? Há no Congresso nada menos que 10 projetos. O do Vitor Hugo é de uma irresponsabilidade que beira a alucinação. Ele dá anistia para todos os crimes que tenham qualquer ligação com a manifestação política desde outubro de 2022. Ou seja, fica todo mundo perdoado, inclusive quem vier a dar golpe no futuro. O projeto tem um substitutivo, proposto pelo relator na CCJ, Rodrigo Valadares, que restringe o escopo da anistia. Ele beneficia só quem estava no 8 de janeiro. Mas aí eles não sabem, esses que assinaram, que o projeto foca mesmo no Bolsonaro e na cúpula do golpe. E aí o Planalto tem um mapa preparado de cargos de deputados como trunfo para desmobilizar a anistia. A ideia é usar os cargos para frear a adesão de parlamentares do Centrão à proposta de anistia. E eles não ganham nada com a anistia. Então é por isso que não vai para frente. Tanto não vai para frente que o Bolsonaro já desistiu, como você vai ver agora. A Gleisi Hoffmann vai revisar as nomeações de aliados do governo, vai falar com um por um, olha, você vai perder a bocada. E a deputada que tirou a assinatura da anistia, já tem deputado tirando assinatura, tá? Essa deputada que tirou a assinatura da anistia tem contrato com o governo Lula. A deputada que recuou sobre o PL da anistia é sócia de empresa que tem contrato com o governo federal, que somam mais de 160 milhões de reais. Ela quer que o Jair se dane. E o Gilmar já foi pesado para cima deles, dizendo que o 8/1 está sendo usado como pretexto para anistiar os mentores do golpe, e é isso mesmo, e é isso que já matou, não está matando, já matou o projeto de anistia. Os bolsonaristas ampliam adesões à anistia com um teor de projeto no escuro, por isso que passou a urgência, mas isso está sendo revertido já, começou já a ser revertido. A oposição, enquanto isso, quer apurar se direitos humanos dos presos do 8/1 foram violados, enquanto a Corte de Direitos Humanos diz que não foram. E 2 deputados do PL não assinaram o pedido de urgência. Veja só, eles estão tendo dificuldade até no próprio partido deles. Além disso, aliados acreditam que a cirurgia de Bolsonaro vai atrasar a condenação. E é aí
que entra a nova tática de Bolsonaro após desistir da anistia. Vamos entender. Sem prazo para deixar UTI, 2 semanas internado e pós-cirúrgico de até 3 meses, o quadro clínico de Bolsonaro, na visão dessa gente, vai interferir no processo, porque vai fazer o Supremo ficar constrangido em condenar, em começar a processar o Bolsonaro, abrir o julgamento dele, com ele se convalescendo da cirurgia. É de uma maluquice total. Mas o que é que eles acham? Que a saúde frágil pode levar Bolsonaro à prisão domiciliar, segundo alguns criminalistas, mas só se o STF deixar. Caso seja condenado por golpe de Estado, a saúde frágil pode levar o ex-presidente a pleitear o benefício da prisão domiciliar. Essa é a opinião de advogados. A lei da execução penal admite, excepcionalmente, a prisão domiciliar se um condenado tiver um problema de saúde grave. Mas o caso é que não é bem assim. Porém, todos os golpistas estão indo nessa direção e a Câmara dos Deputados, enquanto pede anistia, já protocola um projeto que reconhece que não vai ter anistia. Quer ver? Olha só isso aqui. A oposição, que está tentando aprovar a anistia, pediu a Alexandre de Moraes prisão domiciliar de vários presos. Integrantes da oposição pediram que o STF conceda prisão domiciliar a 20 presos do 8 de janeiro. E aqui você tem a petição da Câmara dos Deputados, na condição, e isso é oficial. Estão pedindo aí prisão domiciliar para vários presos que, em tese, eles fariam jus à anistia. Mas, enquanto tenta anistia, eles já estão reconhecendo nesse documento que não vai ter anistia. É assinado pelo tal do Zucco, que é o bolsonarista mais furibundo de todos, né, depois do Sóstenes Cavalcanti, nessa questão da anistia. E, na verdade, o STF não está para brincadeira. A chance desse pedido de prisão domiciliar ou de parar o processo porque o Bolsonaro foi operado é uma loucura. O STF não está nem aí com anistia, com nada. E ontem mesmo condenou mulher que viajou do Espírito Santo para Brasília para atos golpistas, está tentando trazer os bolsonaristas que estão reclamando de prisão, da prisão argentina, que fugiram para lá, para fugir da prisão brasileira, agora estão dizendo que lá a prisão é pior do que a prisão que eles estavam aqui, porque eles estavam na prisão, saíram com tornozeleira, fugiram para a Argentina e foram para uma prisão pior. E, na verdade, enquanto isso, os bolsonaristas lá nos Estados Unidos, o Eduardo Bolsonaro e outros, tentam fazer com que o Alexandre de Moraes seja penalizado. Se isso acontecer, esse julgamento termina até junho. Eu vou dizer para você, minha amiga, meu amigo, se houver qualquer sanção a Moraes nos Estados Unidos, por parte do governo Trump, o Bolsonaro e quem falta vão ser condenados em tempo recorde. Não vai dar nem tempo deles dizerem X, que é a rede de outro trumpista que está amargando o próprio erro de apoiar alguém como Donald Trump. E a disposição de Alexandre de Moraes de rever as penas dos condenados de janeiro é igual à chance de ele virar bolsonarista. Apesar da pressão sobre o Supremo, Moraes tem sinalizado claramente seus colegas que não vai reavaliar as condenações dos envolvidos nos ataques de 8 de janeiro. E 5 magistrados, de 5 magistrados entrevistados, apenas um disse ver espaço para a corte recalcular as penas. Você pode analisar quem é. E, enfim, minha amiga, meu amigo, o STF
já está tentando intimar Bolsonaro. Ontem, enquanto o Bolsonaro fazia teatrinho, o oficial de justiça estava atrás dele, tentando intimar Bolsonaro e mais 2 no caso da trama golpista, só para ele acreditar que não vai ter anistia e não vai ter prisão domiciliar e não vai ter coisa nenhuma. Porque o fato de ter feito uma cirurgia não significa que um homem pode ficar gritando 2 horas em cima de um caminhão numa manifestação, não pode ficar numa prisão como a de chefe de Estado, com banheiro, com televisão, né, com todas as regalias que ele vai ter por ser ex-presidente. Então, minha amiga, meu amigo, já era. Tchau, Bolsonaro.